Agora, 2h50, de volta com o Estúdio CBN, a gente segue falando sobre a crise hídrica aqui na região. Limeira decretou hoje situação de emergência por falta de chuvas e também pela baixa vazão do rio Jaguari, que é o principal ponto de abastecimento da cidade. Com isso, a Prefeitura de Limeira pode adotar rodízio ou até racionamento se for necessário. Sobre essa nova medida, a gente conversa agora com o Dagoberto Guide, ele que é secretário de Obras e Serviços Públicos de Limeira. Dagoberto, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Um prazer falar novamente com você. Realmente estamos aí com um decreto que colocou o município em estado de emergência com a questão da crise hídrica, né, em função da extrema a estiagem prolongada que estamos sofrendo e a vazão cada vez menor do Jaguari, que é o nosso principal manancial aí de tomada de fonte de água para tratamento. Nós temos em Limeira mais um outro manancial que é próprio aqui do município, nasce aqui, que é o Ribeirão Pinhal, e que é usado em casos de emergência, né? Mas fizemos isso preventivamente para que a população coopere, passe a usar mais conscientemente a água, estritamente só para uso humano e uso de higiene, né? E evitando lavar calçadas, prédios, quintais, regar plantas, para a gente conseguir atravessar essa época de tanta estiagem. Secretário, o que muda, né, com esse decreto de situação de emergência? A gente deve ter já novas regras, né, em relação ao uso da água na cidade, aplicação de multas também. O que deve ser feito pela Prefeitura nesse sentido? Exatamente. Esse decreto, ele põe em ação uma lei de 2014, que foi atualizada em 2024, que estabelece quais são as restrições de uso da água e as penalidades. Porém, as penalidades só são aplicadas quando a vazão ela cai abaixo de 2 metros cúbicos por segundo no Jaguari, e que não é o caso nesse final de semana. Após as chuvas que ocorreram, ela melhorou, mas provavelmente vai voltar a cair. Quando nós elaboramos o decreto, ela estava com uma vazão de 1,8 metros cúbicos por segundo, e só a cidade de Limeira capta 1 metro cúbico por segundo para fazer a distribuição de água aqui no município, né? Então, a gente, nesse momento, vai estar atuando, advertindo os munícipes que estiverem fazendo mau uso da água, né? E, num segundo momento, passarão a ter penalidades, que é caso de multas. As multas vão desde uns R$ 250, mais ou menos, até uns R$ 500, estabelecidas em um FESP, né? Secretário, e nesse período, né, quais são os planos aí da administração para tentar buscar água em algum outro lugar, né? Porque infelizmente a gente sabe que nem todo mundo colabora, então pode ter problemas aí, como a Tayla citou, de racionamento, né, ou de rodízio. Como é que Limeira está se preparando aí para uma eventual falta de água? Perfeito. Como eu disse, nós temos um outro manancial, que é esse Ribeirão Pinhal, e ele tem, ao longo dele existem reservatórios, eles são particulares, mas nesse caso, nesse fim de semana já foi decretado também o sequestro da água do último deles, que é a represa Salto do Lobo, onde existe uma pequena hidrelétrica, né? Nesse instante daí a geração de energia é suspensa e essa água é, digamos, comprada pelo município na necessidade de precisar alterar a captação do Jaguari. Isso, no momento, já está tudo preparado, existe um sistema de sifonamento dessa água na represa, né? E que joga a água, então, diretamente lá para a captação. Não estamos fazendo uso, nesse momento, exatamente em função da melhora um pouco aí da vazão no Jaguari, em função das últimas chuvas que ocorreram na sexta e sábado aqui no município. Mas a gente tem, além dessa represa, uma anterior, que é a represa Paraíso, também com uma capacidade bem grande, e provavelmente a gente descarta qualquer possibilidade de restrição e rodízio, restrição não, rodízio de água, racionamento, vamos dizer assim. Mas precisa que a população coopere com o uso consciente e que faça essa prevenção, né, evitando lavar calçadas, que é o principal, veículos, tudo, e deixar isso só para o último caso, fazer isso em postos que têm os mecanismos de economia de água, e para utilizar a vassoura, né, que é o que a gente fazia muito antigamente, e hoje fica mais simples, a pessoa pega uma mangueira,
e sai lavando calçadas, o que é extremamente aí inconsequente, né? Sem dúvida. Bom, secretário, o senhor citou aí as fontes de abastecimento de Limeira, né, tanto o Ribeirão Pinhal quanto o Rio Jaguari. Em ambos a vazão é mais baixa porque Limeira teve menos chuvas, né, neste ano do que no ano passado, 47% a menos de chuvas neste ano, e está também 32% abaixo da média histórica que foi apurada desde 2013, um levantamento divulgado aí pela própria Prefeitura de Limeira, né? Diante desses números, em qual cenário Limeira pode ter de fato um racionamento? Olha, se a gente continuar com essa estiagem prolongadamente por muito mais tempo, o que não acreditamos, temos que aí entrando no mês de novembro, por exemplo, a gente já volta a ter um regime de chuvas, né, de precipitação, mas se isso acontecer aí, continuidade disso, essas vazões diminuindo, nós teremos que fazer então daí o uso racionado das águas que estão represadas, mas a gente acredita fortemente que não será isso necessário, não. Para outros municípios também, né, que dependem do Rio Jaguari, claro que a gente está falando com o secretário de Limeira, né, mas às vezes um município pode socorrer o outro também. Limeira pensaria também em fazer algum tipo de parceria em caso de necessidade, secretário? Olha, se houver necessidade, sem dúvida, né? Mas eu posso informar o seguinte, o governo do estado está executando 2 represas ao longo do sistema aí, né, em Pedreira e Amparo, e que vão vir a regularizar no futuro essa fornecimento de água para todos os municípios, inclusive os que não estão na calha do Jaguari, né? Como é o caso até de Campinas, por exemplo. Então, são obras que demandam aí mais as regiões metropolitanas, vamos dizer assim, e para que todo mundo seja atendido para esse recurso aí que é tão prioritário, que é a água, né? Bom, secretário, agora com a situação de emergência já decretada pela Prefeitura na última sexta, né, os moradores de Limeira que forem flagrados, por exemplo, lavando calçada ou lavando carros, já serão multados ou essas multas devem ser definidas ainda? Não, as multas já são definidas na lei que eu citei, certo, mas no primeiro momento elas serão advertidas, tá? A gente busca aí esse estado de alerta, né, um acender de luz amarela aí, esperamos que não acenda a vermelha, mas nesse momento a gente vai advertir, as denúncias podem ser feitas através do 156, e nós temos uma equipe de fiscalização de posturas que vai fazer essa fiscalização também. Num primeiro momento, constatando esse uso irregular, a pessoa será advertida e na reincidência, sim, passará a ser multada, né? A gente prevê que, se Deus quiser, a gente não vai chegar a multar ninguém, porque acreditamos aí que a consciência do povo deve falar mais alto num problema tão grande como esse, que afeta a todo mundo, a toda a comunidade. Mas, secretário, claro que numa cidade do tamanho de Limeira é impossível fiscalizar todos os pontos da cidade, né? Então, se alguém na população, por exemplo, vê alguém lavando uma calçada, lavando um carro, claro que não seja, né, aqueles pontos oficiais de lava-jato, né? Como pode fazer para comunicar à prefeitura, para tentar evitar esse desperdício? Exatamente, através do serviço 156, pode fazer a denúncia, inclusive de forma anônima, e a fiscalização de posturas vai atuar, inicialmente fazendo advertência e em seguida lavrando multas se necessário. A gente citou aqui os exemplos mais comuns, né, secretário, como lavar calçada, lavar carro, mas nesse contexto, nesse cenário de emergência por conta da estiagem, o que pode ser considerado desperdício de água? Olha, a lei ela é bem clara, né? O primeiro caso é lavar calçadas, passeios públicos, ruas ou quintais, residenciais, comerciais ou industriais, lavar prédios, vidraças, janelas residenciais, manter torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d'água, eliminando água continuamente, lavar veículos com uso contínuo de água, né? Às vezes uma mangueira aberta, tá? Excetuando-se os casos de postos de gasolina e lava-jatos, e por aí vai. Seriam essas as maneiras aí que a gente considera que não são de bom tom tá fazendo isso no momento de tanta crise hídrica, tanta estiagem. Bom, agradeço aos secretários de Obras e Serviços Públicos de Limeira, Dagoberto Guide, falando com a gente sobre esse decreto de situação de emergência por falta de chuvas em Limeira, mais uma cidade, então, da nossa região que enfrenta uma crise hídrica neste ano. Secretário, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes.
Muito obrigado, secretário Dagoberto, e para você de Limeira, de Americana, que a gente trouxe a reportagem do Felipe Pereira antes do intervalo, aqui em Campinas também. Nossa, eu estava conversando, eu estava fora da região essa semana aqui, Tyler. Cidades que tem o aquífero Guarani, que se tinha uma previsão de que nunca iria faltar água, já se teme racionamento. O aquífero ele está debaixo d'água, né? Não se capta nos rios, né? E esses locais já têm um abastecimento reduzido, então as pessoas têm que ter a consciência. Repórter CBN.